Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre funções de várias variáveis e em especial a funções de duas variáveis, né? No vídeo anterior nós definimos, né, o que vem a ser uma função de duas variáveis, nós definimos o domínio, definimos a imagem, né, de uma função de duas e três variáveis, tá? E nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre o gráfico de funções de duas variáveis, tá certo? Quando nós formos falar sobre gráfico de funções de três variáveis, mais adiante, nós vamos dar uma atenção um pouco mais especial para essa situação, tá certo? Mas por hora vamos falar sobre gráficos de funções de duas variáveis, que é basicamente esse o objetivo desse vídeo, né? Definir e, é claro, esboçar gráficos, então, de funções de duas variáveis. Vamos seguir a nossa bibliografia, né? Esses dois livros, especialmente o livro do Stewart, a sua sétima edição, que nós já estamos seguindo há algum tempo, né? Então, você pode observar que quando você estava fazendo o cálculo 1, o gráfico de uma função, ele era muito útil para você saber qual era o comportamento da função, né? Você, olhando para o gráfico da função de uma variável, você consegue perceber, por exemplo, aonde a função é crescente, onde a função é decrescente. Você tem uma estimativa, mais ou menos, né? Você tem uma ideia da onde que a função tem máximo local, onde ela tem mínimo local. Você tem uma ideia geral de quantas derivadas horizontais, quantas retas tangentes horizontais a função tem, e assim por diante. Então, o gráfico, ele fala muito sobre uma função. Ele fala tanto, né, que esses gráficos, eles são utilizados volta e meia no nosso dia a dia e nós não percebemos, né? Então, quando, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, quando ela for divulgada em algum jornal, né, o que eles fazem? Eles utilizam gráficos, né, para você ter uma ideia, né, se um determinado candidato está subindo nas pesquisas ou está descendo nas pesquisas à medida em que o tempo for passando, né? Então, esse gráfico, né, o gráfico de uma função, ele tem essa importância, ele é visual, você consegue ver o que está acontecendo com a função à medida em que em que o argumento for variando dentro do domínio. É claro que para funções de duas variáveis isso não é muito diferente, né? O gráfico ele também fala muito, e é isso que nós vamos querer ver hoje. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que vem a ser o gráfico de uma função de duas variáveis, né? Então vamos lá, dada uma função f de duas variáveis, vamos chamar o domínio dessa função de d, por hora vamos chamá-lo de d. Então o que vem a ser o gráfico dessa função? O gráfico da função f vai ser o conjunto de todos os pontos do R3 da forma x, y e z, em que o z é a imagem via a f do ponto xy, tá? E é claro que o xy vai pertencer ao d. Por quê? Vai pertencer ao d? Porque d é o domínio, né? Não tem sentido você calcular f em pontos que estão fora do domínio, né? Então, da mesma forma que o gráfico da função de uma variável eram pontos do plano da forma xy, onde o y era f do x, tá? Agora, como nós temos funções de duas variáveis, então o gráfico vão ser pontos do tipo x, y, f de x, y. Ou então x, y, z, onde o z é a imagem do par ordenado xy, ou do ponto xy, pela função f. E, é claro, o xy estando no domínio. Para quem gosta da coisa um pouco mais matemática, né, menos burocrática e mais matemática, né, mais simplificada, o gráfico da função, então, é um conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao f3, tais que z é o f de xy e xy pertence ao domínio da f. Essa forma de escrever domínio, né, ela é muito mais compacta do que essa, ela é muito mais simplificada. Então aqui você pode observar, quando você olha para esse conjunto,
E para definição também, você percebe o seguinte, não é qualquer ponto do espaço, ou não é qualquer ponto do R3 que faz parte do gráfico. Para ele fazer parte do gráfico, as duas primeiras coordenadas, quando você faz o par ordenado composta pelas duas primeiras coordenadas, tem que estar no domínio da F. A terceira coordenada do ponto, para estar no gráfico, ele tem que ser a imagem do ponto xy pela função f. Tá certo? Então, gráfico não é qualquer coisa. Gráfico não é qualquer conjunto de pontos. Não, é um conjunto de pontos extremamente bem comportado. O que eu quero dizer com extremamente bem comportado? X e Y fazem parte do domínio e o Z é a imagem do ponto XY pela função f. Isto é gráfico de função de duas variáveis. Certo? Bom, da mesma forma que você podia representar o gráfico de uma função de uma variável, e isso gerava uma curva, né? Isso gerava uma curva no plano, cuja equação era da forma y igual a f de x. Aí, sei lá, y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, tangente, enfim, dos mais diversos tipos de funções, né? Sempre o gráfico de uma função, de uma variável, era uma curva no plano F2. Tá? Já o gráfico de uma função de duas variáveis, a representação do gráfico, olha o que é o gráfico. Gráfico é um conjunto de pontos do espaço. Como é um conjunto de pontos do espaço, o resultado, quando você for esboçar o gráfico, né, isso vai te dar uma superfície, que tem essa equação aqui, z igual a f de xy. E aí, f de xy pode ser qualquer coisa. Pode ser seno de xy, pode ser x vezes cosseno de y, né? Sei lá, seno de x sobre y, enfim. As equações da sua superfície vão ser as mais variadas, né? Você pode inventar. Elas vão ter gráficos ou então funções, né? Inventar funções e, portanto, você vai ter equações desse tipo associadas. Quando você for esboçar o gráfico dessa equação, isso vai te dar uma superfície no espaço, tá? Para você visualizar o gráfico, ou para você visualizar a superfície da função, né? O gráfico da função, né? Como é que você faz? Como é que ele é esboçado? Ele está diretamente acima ou abaixo do domínio de D, do domínio da função no plano XY. Então você vai lá, você esboça o seu domínio no plano XY. Então aqui estão todos os pontos do plano XY. Para cada ponto do domínio, isso vai te dar um valor de Z correspondente. E aí você vai esboçando todos eles. Você vai esboçando todos os pontos do domínio da função. Calcula e esboça, calcula e esboça, calcula e esboça. Então, ou vai estar acima ou vai estar abaixo do domínio. Diretamente acima ou diretamente abaixo. Verticalmente, né? Se aqui está o ponto xy 0, né? Coordenadas x, y e 0, a imagem dele vai ser xy, f de xy, que é um ponto que está no gráfico. Então, você vai esboçar esse ponto. Aí você vai fazer isso para todos os pontos do seu domínio. Quando você fizer para todos os pontos do seu domínio, então você vai ter o esboço do gráfico da sua função. Ridiculamente igual ao que você fazia para funções de uma variável, só que agora com uma complexidade maior. Agora você está lidando com duas variáveis, lá no cálculo 1 você estava lidando com uma única variável. Tá? Então, o primeiro exemplo, vamos começar com algo um pouco menos sofisticado. Vamos começar com o esboço do gráfico da função dada por f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Tá certo? Bom, o gráfico dessa função, ela tem essa equação aqui, ó. Z igual a 6 menos 3x menos 2y. Né? O que você pode fazer? Você pode jogar essa parte aqui para o lado esquerdo e você vai ter, então, 3x mais 2y mais z igual a 0. Isso é um plano. Isso é a equação de um plano, conforme você já viu lá em geometria analítica. Né? Se você não está habituado com isso, a minha sugestão é que você dê uma olhada lá em equações de plano lá na geometria analítica. Tá certo? Como é que você esboçava? Bom, como é que eu esboço? Como é que eu esboço um plano? Né? A primeira coisa que eu faço é determinar a interseção
desse plano com os eixos coordenados. Então, a primeira coisa que eu faço é zerar o y e zerar o z. Quando o y for 0 e o z for igual a 0, eu calculo o valor de x. Isso vai me dar um ponto, x, 0, 0. Olha, o ponto x, 0, 0 está no eixo x. Então, esse ponto vai ser a interseção deste plano aqui com o eixo x. Para eu determinar a interseção com o eixo y, eu zero o x, zero o z e calculo o valor de y. Então, isso vai me dar um ponto do tipo 0, y, 0. Isso é a interseção do plano com o eixo y. Depois eu zero o x e zero o y, calculo o valor de z, e aí eu vou ter um ponto que está tanto no eixo z como no plano, nesse plano aqui. Tá? Então, isso vai me dar a interseção do plano com o eixo z. Tendo esses 3 pontos, eu vou unir eles com retas, e isso vai me dar o visual do gráfico no primeiro octante. É sempre assim sempre assim que eu faço, desde que eu fiz geometria analítica lá na minha graduação, né? Então, quando você colocar x igual a y igual a 0 nessa equação, ou seja, você está considerando a segunda e a terceira coordenadas iguais a 0, você vai zerar aqui e vai ficar 3x igual a 6, e, portanto, o x vai ser 2. Então, você tem que este ponto aqui, o ponto 2, 0, 0, ele pertence ao gráfico, porque você zerou o y, zerou o z e calculou o x correspondente. Então, isso vai te dar um ponto que pertence ao gráfico. Por outro lado, ele é um ponto que está nesse plano aqui. Então, ele é um ponto desse plano, e ele também é um ponto do eixo XY. Então, isso vai te dar exatamente a interseção desse gráfico, desse plano, com o eixo X. Da mesma forma, para você calcular a interseção desse plano com o eixo Y, você zera x, zera z, e você calcula qual é o y correspondente. Nesse caso, você vai ter 2y igual a 6 e isso te dá y igual a 3. Então, a interseção desse gráfico, do gráfico dessa função, ou seja, desse plano com o eixo y, é esse ponto aqui, o ponto 0, 3 e 0. Tá? E, finalmente, quando você zerar o x e o y, você vai calcular o z correspondente, isso vai te dar z igual a 6, e, portanto, este ponto aqui, 0, 0 e 6, é um ponto que está nesse plano, e é um ponto também, é claro, que está no eixo z. Então, ele vai te dar a interseção. Ele está nos dois, está no eixo z e está nesse plano. Se está nos dois, está na interseção. Né? Então, o que eu consigo fazer agora? Agora eu vou unir esses pontos. Aqui está a interseção com o eixo x, aqui com o eixo y, aqui com o eixo z. Eu venho, ligo eles com retas, né? Afinal, tudo é linear aqui, né? Tudo é linear. Observe que essa reta aqui, que une esses dois pontos, é quando você vem aqui no plano e zera o z. Zerando o z, isso vai te dar uma equação de uma reta no plano xy, né? 3x mais 2y igual a 6. É essa retinha aqui, tá? Então, essa é a interseção do plano do gráfico com o eixo, com o plano xy, tá? Aqui, essa retinha aqui, que une esses dois pontos, é quando você zera o x, né? Quando você zerar o x aqui, isso vai te dar uma reta, só que agora no plano YZ, nesse plano aqui. Tá? E depois, quando você zerar o y, você vai ter a interseção com esse plano aqui, o plano XZ, que vai te dar exatamente essa retinha aqui. Então, esse é o esboço, esse é o visual do gráfico no primeiro octante. Por que só no primeiro octante? Olha, porque atrás nos outros octantes fica difícil de você visualizar um plano, né? Então, por isso que, em geral, você só esboça os pontos que estão no primeiro octante. Né? Muito bem. Essas funções aqui, funções que são desse tipo, f de xy igual a x mais by mais c, isso que a gente chama de funções lineares. Por que funções lineares? Porque nada mais aparece aqui do que x e y linear. Tipo, não há quadrados, não há senos, não há cossenos, não há ln's, não há nada aparecendo. As variáveis x e as variáveis y, a variável x e a variável y, o grau delas é 1. Né? Então, quando o grau é 1, é coisa linear. Né? Então, por isso que elas têm o nome de funções lineares. Isso tem muito a ver com retas. Né? Lá no plano, por exemplo, uma reta era coisa do tipo y igual a x mais b.
Isso que você chamava lá de função linear, por exemplo, né? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que agora você vai ter uma variável a mais, né? Em vez de você ter y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, aqui você vai ter f de xy igual a x mais by mais c. Vai aparecer uma variável a mais. Só isso. O nome é o mesmo, função linear, tá? O gráfico de funções desse tipo são esboços, né, das equações desse tipo aqui, ó, z igual a x mais b, y mais c. Você pode isolar o z aqui, isolar não, você pode passar o z para o outro lado aqui, e você vai ter ax mais by menos z mais c igual a zero. Isso é um plano, né? Lá da geometria analítica, isso é um plano. Você pode perceber, se você não percebeu, eu vou fazer você perceber agora, as retas, elas desempenhavam um papel super importante lá no cálculo 1. As retas, por exemplo, elas eram importantes para nós determinarmos retas tangentes, né? Tangência era sempre por retas, né? Então, provavelmente, aqui também. Aqui as funções lineares, que serão os planos, também vão ter a sua importância, e é isso que nós vamos ver no futuro, não tão próximo, mas não tão distante. Próximo exemplo é esboçar o gráfico da função g de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. No vídeo anterior, no primeiro vídeo da série de funções de duas variáveis, nós determinamos o domínio dessa função. E lá nós determinamos que o domínio dessa função aqui, ó, é a circunferência centrada na origem do plano xy que tem raio 3. Eu consigo visualizar até o domínio dessa função. Era uma circunferenciazinha no plano xy e ela tinha cor salmão, né? Ela era salmão. Era um disco, né? Na verdade, aqui eu coloquei circunferência, mas não é circunferência. Aqui é disco, tá? Aqui é um disco centrado na origem de raio 3, tá certo? Então aqui não é circunferência, é disco, né? Eu consigo visualizar, era um disquinho e ele tinha cor salmão, né? Dá uma olhada no vídeo anterior, né? Se eu conseguir me lembrar, vou colocar um cardzinho aqui em cima para você poder ver como que se determina o domínio dessa função, caso você ainda não tenha visto, tá certo? Bom, o gráfico dessa função tem essa equação aqui, ó, z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando você elevar ambos os lados ao quadrado, você vai ter essa equação aqui, passa esse xy para o lado de lá, né? O x quadrado e o y quadrado, passa para o lado esquerdo, e você tem essa nova equação aqui, tá? Lá da geometria analítica, nós sabemos que isso aqui essa aqui é a equação de uma esfera, com centro na origem do espaço cartesiano, né? E o raio dessa esfera é 3, né? Agora, como a nossa G ela é raiz quadrada e é a parte positiva, né? A raiz quadrada aqui é positiva, né? Não é menos raiz quadrada, é mais raiz quadrada. De 9 menos x quadrado menos y quadrado, como isso daqui é maior ou igual a zero para todo o ponto que está no nosso domínio, cuidado, então o gráfico é a metade superior da nossa esfera, não é a esfera inteira. Como nós só estamos considerando a parte positiva da raiz quadrada, é raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, né? A esfera tem a parte superior e a parte inferior em relação ao plano XY. Como nós estamos só considerando a parte positiva, então o gráfico dessa função é só a metade superior da nossa esfera. Está aqui, ó. Essa aqui é a parte superior, isso aqui é o gráfico da nossa função. Se você for olhar ó, no plano XY, nós temos esboçado exatamente o domínio da nossa função, né? Então o domínio da nossa função é esse disco. Ele é o disco, né? Não é só a circunferência, é o disco, centrado na origem de raio 3. Está aqui o nosso domínio. E aí, para cada ponto, você calcula a altura correspondente, você calcula o z correspondente, vai esboçando todos e você tem uma esfera superior. Meia esfera, né? Meia esfera superior em relação ao plano XY. Uma esfera inteira não pode ser representada por uma única função, do tipo f de xy. Por que não pode? Porque tem retas ortogonais ao plano XY que interceptam a esfera em dois pontos distintos, né?
Então, imagina o seguinte, que além dessa calota superior aqui, da esfera, você tem a parte inferior também. Visualiza aqui, né? A esfera inteira. Tem a parte superior e a parte inferior aqui. Se você pegar um ponto do domínio e traçar uma reta que é perpendicular ao eixo Z, essa reta vai interceptar a esfera em 2 pontos. Como vai interceptar em 2 pontos, o que é que você vai ter, então? Você vai ter que o mesmo ponto do domínio teria 2 imagens distintas, se você pudesse descrever como uma função a esfera inteira. Por isso que não dá. Porque se você pudesse descrever a esfera como uma função de 2 variáveis, ela não passaria pela, como é que chama? A regra da reta ortogonal, né? Lembra do gráfico? Para você ver se uma curva era gráfico de uma função, você desenhava retas perpendiculares ao eixo x, né? Ou paralelas ao eixo y. Então você ia esboçando as retas. Se alguma delas cortasse a curva em 2 pontos, significa que você não tem uma função associada àquela curva. Porque você teria, para o mesmo valor de x, você teria, para o mesmo valor do domínio, você teria 2 imagens distintas. É exatamente isso que acontece aqui também, né? Se você tem uma esfera inteira, pega um ponto do domínio, passa uma reta por esse ponto do domínio, passa uma reta que é paralela ao eixo Z, ela vai interceptar a esfera em 2 pontos. Então, isso não pode ser gráfico de uma função, porque para o mesmo ponto do domínio, você teria 2 imagens distintas. Tá certo? Então, não pode. Né? Bom, isso não significa que você precisa jogar tudo fora, né? Então, se você separa. Você separa. Você pega a metade superior da esfera, a metade superior da esfera, de raio centrada na origem de raio 3, por exemplo. Né? Então, você pode descrever ela por essa função aqui, a parte inferior por essa função aqui, menos a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Esfera de raio 3, tá? Você pode comparar isso aqui que nós fizemos para a esfera com o gráfico de uma circunferência no plano. Se você pegar uma circunferência no plano e quiser escrever a circunferência inteira como uma função de y em relação a x, não consegue. Não dá, porque justamente não vale a regra da reta vertical, né? As retas paralelas ao eixo x, quando passados pelo domínio, vão interceptar a circunferência em 2 pontos distintos e aí não vai ser função. Mesma coisa. Finalmente, vamos determinar agora o domínio, a imagem e esboçar o gráfico dessa função aqui, h de xy igual a 4x quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Bom, observe que aqui não tem nenhum empecilho para x e y. Você pode substituir x e y por quaisquer valores, né, quaisquer pares ordenados, né, do tipo x e y, que você sempre pode calcular. Para qualquer x, para qualquer y, você pode calcular a imagem. Então, nesse caso, você tem que o domínio é todo o plano xy. Todo o plano xy. Tá? Agora, observe, ó, o x quadrado é maior ou igual a 0 para qualquer x. O y quadrado também é maior que 0 para qualquer x. Portanto, esse número, 4x quadrado mais y quadrado, é sempre maior ou igual a 0 para qualquer xy que você pegar no plano. Então, o que vai te acontecer aqui? A imagem dessa função vai ser o intervalo de 0 até mais infinito. Aqui está fechado, mas não é fechado. Aqui é aberto, tá? Desculpa, aqui é aberto. Isso aqui é coisa do editor de texto que eu utilizo. Quando eu abro esse colchetes, ele já fecha automaticamente. Então, às vezes aparece esse tipo de erro. Tá? Mas aqui é aberto. Mas, enfim, o intervalo, a imagem é esse intervalo aqui, de 0 até mais infinito. Tá certo? O gráfico dessa função tem essa equação aqui. Z igual a 4x quadrado mais y quadrado. Isso é um paraboloide elíptico, conforme você viu lá em geometria analítica. Fala, putz, não lembro disso de geometria analítica. Bom, vai ter que voltar lá e vai ter que dar uma olhada como é que é a equação, ou como é que são as equações de paraboloides elípticos, né? Os cortes horizontais, ou seja, quando você jogar valores positivos para Z, joga valores positivos para Z aqui, ó, né? Isso são equações de elipses, né? Tipo, 4 é igual a 4x quadrado mais y quadrado. Isso é a equação de uma elipse. Z igual a 5.
a equação de uma elipse, e assim por diante. Por outro lado, os cortes verticais, ou seja, quando você atribui valores para x e para y, isso vai te dar parábolas. Joga y igual a menos 2. Como é que vai ficar? Z igual a 4x² mais menos 2 ao quadrado. Então vai ficar 4x² mais 4. Isso é uma parábola. Isso é uma parábola. Né? Y é 3. Z igual a 4x² mais 9. Bom, isso também é uma parábola. E assim por diante. Se você der valor para o x, você vai também ter a equação de uma parábola, né? E, portanto, você tem então o que a gente chama de parabolóide elíptico. Parabolóide vem justamente daqui, né? Parábolas com elipses, tá? E esse é o gráfico. Esse é o gráfico. Aqui estão as elipses, ó. Tá vendo aqui, ó? Da elipses. Quando você cortar por planos paralelos ao plano XY, ou seja, quando você atribuir valores constantes para Z, vai te dar elipses. E aqui estão as parábolas, ó, tá vendo? Parábolas, aqui também, ó, parábolas, parábolas, parábolas. Quando você vai atribuindo valores para x e atribuindo valores para y, você vai obtendo parábolas. Quando você atribuir valores para z, você vai obter elipses. Tá certo? É muito mais fácil você visualizar gráfico de funções de duas variáveis e é muito mais complicado você visualizar gráficos de funções de três variáveis. Por quê? Porque imagina, função de uma variável, o gráfico está em duas dimensões, está no plano. Funções de duas variáveis, o gráfico está no R3. Gráfico de funções de três variáveis vai estar no R4. A menos que você seja um ser especial, você não consegue visualizar o R4. Visualizar você não consegue. Não consegue fazer isso aqui, esse tipo de visualização no R4. Porque nós somos seres limitados. Nós só enxergamos, os nossos olhos só enxergam três dimensões. Enxerga três. Mas vamos lá, você não está conseguindo ver aqui a minha nuca, por exemplo. Não consegue ver. Então você só vê duas dimensões, mas você vê profundidade, então você fala, eu vejo três dimensões. Mas 4A, garanto você que você não consegue ver. Né? Então por isso que é muito difícil. Na verdade, a prática é impossível você esboçar gráficos de funções de três variáveis. Então, para esboçar, você consegue determinar o gráfico. O gráfico é um conjunto do R4. Então, determinar ele, você sabe. Vai ser x, y, z e f de x, y, z. Lembra de gráfico? Gráfico é um conjunto. Então, nós definimos lá no começo. Ó. Volta lá. Ó. Olha lá. Olha lá. Vou mostrar para você. Ó. Olha lá. Ó, gráfico. Aqui, ó, gráfico. É um conjunto. Então, determinar o gráfico, você pode. Em qualquer dimensão. Escrever quem é o gráfico, escrever analiticamente, escrever matematicamente o gráfico, escrever isso daqui, você consegue. Você consegue, para qualquer dimensão. O problema é esboçar. O problema é esboçar. Esboço não dá. Para a função de uma variável dá uma curva no R2. Para funções de duas variáveis dá também. É uma superfície no R3. Agora, esboçar no R4 você não consegue, mas determinar você consegue. Escrever analiticamente deste jeito aqui, isso é possível. Tudo bem? Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa parte. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.